Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era o fim de uma tarde abafada de março de 2001. O céu, pesado e imóvel, parecia conter a respiração antes da próxima tempestade. A estrada vicinal de Santa Aurora cortava o cerrado como uma cicatriz antiga, ladeada por mato seco e poças de chuva que refletiam o horizonte em tons de ferrugem. O vento trazia o cheiro da terra molhada e o som distante de um motor solitário. Foi nesse silêncio estranho que o caminhoneiro Antônio Nogueira reduziu a marcha. À beira do asfalto, algo roxo se destacava. Contra o barro, uma mochila infantil, caída de lado, com o fecho aberto e uma das alças rasgadas. Ele parou, hesitante, observando o objeto por alguns segundos. Quando desceu, percebeu que o peso da mochila era maior do que deveria. Dentro, encontrou um caderno escolar inchado pela água, uma pulseira de miçangas quebrada e um lenço com desenhos de borboletas. No fundo, uma fotografia quase apagada. Uma menina de cabelos lisos sorrindo diante de um portão escolar. Mesmo desbotada, havia algo perturbador naquele olhar, uma inocência congelada, presa entre o tempo e o esquecimento. Ao lado da mochila, a lama formava o contorno de um pé pequeno que a água tentava apagar. Nenhum som, nenhum rastro, apenas o vento. Antônio recolheu o objeto e seguiu até o posto policial da cidade, sem imaginar que acabava de reacender uma história que Santa Aurora passou 20 anos tentando enterrar. O relatório daquela noite dizia apenas: objeto encontrado, sem identificação. Uma frase simples, fria, como tantas outras que preenchiam arquivos esquecidos. Mas aquela mochila não era um acaso, era uma lembrança. Em 1981, Isadora Nunes, uma menina de 10 anos, desapareceu na mesma estrada, levando consigo uma mochila roxa. O caso foi encerrado como fuga familiar, sem provas, sem corpo, sem respostas. A cidade aprendeu a se calar, e o nome de Isadora virou apenas um sussurro entre os mais velhos. Agora, 2 décadas depois, o mesmo objeto retornava. E com ele, os rumores, o medo, o desconforto. Porque nesta estrada não foi apenas uma criança que desapareceu, foi a verdade inteira. E a pergunta que ecoa até hoje é simples, mas mortal. Quem trouxe a mochila de volta? E o que ainda falta ser descoberto? Antes de continuarmos, inscreva-se no Arquivos Perdidos BR e ative o sininho. Assim, você acompanha cada nova investigação, cada detalhe revelado e cada história real que o tempo tentou apagar. Porque aqui, o esquecido volta a falar. No início dos anos 2000, o interior do Brasil vivia um tempo de transição confusa, preso entre a simplicidade das feiras de domingo e o avanço inevitável de uma modernidade que chegava pelas antenas parabólicas e pelas primeiras conexões de escadas. Santa Aurora, encravada entre colinas e lavouras, parecia isolada desse novo mundo, presa em um ciclo de rotina e silêncio. O chiado das rádios AM e o som dos sinos da igreja ainda marcavam o compasso da vida. E a cidade sobrevivia numa falsa sensação de paz, onde cada tragédia era tratada como um rumor inconveniente, abafado por uma educação rígida e um medo coletivo de falar demais. O desaparecimento de uma criança em qualquer outro lugar geraria comoção nacional. Mas em Santa Aurora, o silêncio sempre foi o caminho mais seguro. O delegado, o padre e o prefeito partilhavam o mesmo discurso. Aqui, nada de ruim acontece. O crime, quando inevitável, era transformado em acidente. O acidente, quando ameaçava reputações, virava lenda. Assim, o caso Isadora Nunes nasceu condenado, sufocado pela vergonha e pelo poder dos que preferiam o esquecimento à verdade. A geografia ajudava o silêncio a se manter.
Cercada por estradas de terra e matas fechadas, Santa Aurora se tornava invisível depois do pôr do sol. As janelas se trancavam cedo, as varandas permaneciam desertas e apenas a Escola Estadual Monte das Oliveiras, com suas paredes amarelas e cheiro de giz, ainda representava um ponto de vida. Foi dali que Isadora saiu pela última vez, com sua mochila roxa nas costas e o olhar curioso de quem ainda acreditava que o mundo era bom. Mas o perigo não estava fora dos muros, estava dentro. Naquela época, professores eram temidos, não questionados. O motorista, o zelador, a merendeira, todos eram rostos conhecidos, tidos como incapazes de qualquer mal. Em Santa Aurora, o mal se disfarçava em gestos gentis e palavras bem colocadas. 2 décadas depois, quando a mochila reapareceu, o passado também despertou. A cidade que jurava não lembrar começou a cochichar. Novamente, a menina da escola, coisa de gente grande, porque no fundo todos sabiam. O desaparecimento de Isadora não foi um acidente, mas uma encenação cuidadosamente construída. E o que estava prestes a emergir das sombras não era apenas uma lembrança, mas a verdade que Santa Aurora jurou enterrar. Antes que o nome de Isadora Nunes se tornasse apenas um sussurro esquecido nos corredores da Escola Monte das Oliveiras, ela era uma menina comum, dona de uma curiosidade inquieta e de uma imaginação que destoava da rotina pacata de Santa Aurora. Tinha 10 anos, cabelos lisos que caíam sobre os ombros e o hábito delicado de guardar pequenas flores secas entre as páginas dos cadernos, como se cada uma fosse um segredo guardado do mundo. Morava com a mãe, Dona Célia, uma costureira de mãos calejadas e semblante cansado, e via o pai apenas de vez em quando, um caminhoneiro que prometia voltar, mas cuja presença se limitava a breves telefonemas e lembranças de estrada. A casa era simples, pintada de azul desbotado, e o quarto de Isadora, com suas paredes cobertas por desenhos, um espelho rachado e uma mochila roxa pendurada atrás da porta, parecia o refúgio de uma alma que ainda acreditava na beleza das coisas pequenas. Todas as manhãs, ela acordava antes do sol, ajudava a mãe no café e seguia sozinha pela estrada de terra que levava até a escola. Cantarolava músicas inventadas, falava sozinha com o vento e tinha o costume de olhar o céu por longos minutos, como se procurasse respostas entre as nuvens. Havia nela uma sensibilidade que intrigava os adultos e encantava as outras crianças. Gostava de colecionar folhas e pedras coloridas, acreditando que cada uma guardava um fragmento de história. Certo dia, contou à professora que o vento lhe falava coisas. Riram, mas na noite em que desapareceu, o vento foi o único que respondeu. Dona Célia, acostumada a silenciar as próprias dores, ignorava os sinais que a filha começava a deixar. Nos meses anteriores ao desaparecimento, Isadora passou a ter pesadelos, escrevendo bilhetes estranhos entre as páginas do caderno. Eles estão me seguindo, a estrada sabe, não posso contar. Esses papéis, que poderiam ter mudado o rumo da investigação, desapareceriam misteriosamente do inquérito anos mais tarde, junto com outras evidências consideradas sem importância. Na escola, Isadora era uma aluna exemplar, mas havia algo inquietante em sua rotina. Nunca saía junto com as outras crianças. Esperava, sozinha, sentada no portão, até que o motorista do transporte escolar, Ademar Farias, um homem de 40 anos de aparência calma e sorriso ensaiado, chegasse com um ônibus amarelo. Dizia sempre as mesmas palavras: "Suba, pequena." Ela subia em silêncio. Nas últimas semanas, Isadora começou a evitar o transporte. Disse à mãe que não gostava mais do jeito que o motorista olhava pelo espelho. Dona Célia procurou a escola, pediu que a filha fosse acompanhada, mas o pedido ficou esquecido entre papéis e
Relatórios administrativos. Pouco depois, o zelador afirmou ter visto a menina conversando com um homem de boné ao lado de um carro prata com o logotipo da prefeitura. O mesmo veículo que, 2 décadas mais tarde, reapareceria em uma fotografia encontrada entre arquivos queimados da delegacia. Naquele março abafado, Isadora ainda era apenas uma criança que acreditava em borboletas e milagres. Mas as sombras já se moviam ao redor dela. Em seu diário, encontrado depois dentro da mochila, havia uma frase que parecia um aviso. Tem alguém que quer me levar. Dizem que é bonito lá, mas não é bonito, é escuro. Essas foram as últimas palavras de Isadora antes de desaparecer. E talvez, se alguém tivesse ouvido, o nome A Menina da Mochila Roxa jamais teria existido. Porque naquela estrada não foi apenas uma criança que sumiu. Foi a única voz que ousou revelar o que Santa Aurora nunca quis enxergar. Era sexta-feira, 23 de março de 2001, e Santa Aurora amanheceu sob um céu denso e abafado, como se a própria natureza pressentisse que algo estava prestes a acontecer. As nuvens se amontoavam sobre as colinas e a chuva, que começou ainda no início da tarde, caía fina e persistente, transformando a estrada em um espelho lamacento que refletia o cinza do céu. Dentro da Escola Monte das Oliveiras, as crianças aguardavam o toque final da semana, impacientes para voltar para casa. Na primeira carteira, Isadora Nunes observava a chuva escorrer pelos vidros da janela, inquieta, tocando o zíper da mochila roxa, como se buscasse conforto em um gesto automático. Quando o sinal tocou, às 17h05, as vozes infantis tomaram os corredores, misturando-se ao som dos passos apressados e do ranger das portas. Isadora foi a última a sair da sala. A professora ainda tentou chamá-la, mas a menina já atravessava o pátio com o pequeno guarda-chuva lilás aberto de maneira desajeitada. Do outro lado da rua, um carro prata esperava, o motor ligado, as janelas embaçadas. Um homem de boné observava. Ela parou por um instante, olhou para trás e depois seguiu em direção à estrada. A chuva engrossou e suas pegadas começaram a desaparecer antes mesmo de se formarem. O motorista do transporte escolar, Ademar Farias, declarou mais tarde que o trajeto de retorno havia sido cancelado por causa do temporal. Nenhuma das outras crianças confirmou essa versão, mas o relatório policial aceitou sem questionar. O último registro confirmado de Isadora veio de um ciclista que afirmou ter visto uma menina se aproximando de um carro estacionado enquanto uma voz masculina dizia: "Entre, vai se molhar." Ele acreditou ser o pai dela. Nunca mais foi visto na cidade. Por volta das 18h20, um casal ouviu um grito distante vindo do campo, mas o som foi engolido pela tempestade. Meia hora depois, o barulho de um motor acelerando ecoou entre os morros, seguido por um estalo metálico e pelo latido frenético de cães na fazenda vizinha. Quando a polícia foi acionada, o asfalto já estava limpo. A chuva havia apagado tudo. Naquela noite, Santa Aurora dormiu cedo, mas o vento não parou de soprar, como se repetisse o nome de uma criança que nunca voltaria para casa. Dona Célia, tomada pela angústia, saiu sozinha pela estrada com uma lanterna trêmula e o coração em colapso, gritando o nome da filha no meio da escuridão. Horas depois, o guarda-chuva lilás seria encontrado tombado na lama, sujo e com o cabo quebrado. O desaparecimento foi registrado na manhã seguinte, resumido em 3 linhas burocráticas. Menor desaparecida, último paradeiro, estrada rural sentido Monte das Oliveiras. Chuvas fortes dificultaram buscas. Nenhuma perícia, nenhuma busca efetiva, apenas o silêncio habitual que encobria os erros da cidade. Mas naquela noite chuvosa, o silêncio não apagou tudo. Alguns ouviram o som de um carro, outros juraram ter visto uma luz tremeluzente na mata. E entre o barro e o esquecimento, algo permaneceu. Uma marca, um vestígio,
um aviso, porque a estrada de Santa Aurora, mesmo lavada pela chuva, ainda guardava o sangue da verdade que insistia em voltar à tona. Na manhã seguinte, o céu sobre Santa Aurora amanheceu de um cinza pesado, como se a própria natureza se recusasse a esquecer o que havia acontecido. A notícia se espalhou depressa, sem som, como uma praga invisível. O rádio local anunciou o desaparecimento de uma menina de 10 anos, estudante da escola Monte das Oliveiras. O nome, Isadora Nunes, ecoou pelos corredores das casas, pelas janelas entreabertas e pelos sussurros nas esquinas. Mas não havia comoção coletiva, apenas um desconforto que ninguém ousava nomear. Em Santa Aurora, o medo sempre foi mais obediente que a verdade. Dona Célia foi vista caminhando descalça pela estrada ainda úmida, com o olhar perdido e a lanterna nas mãos, como se recusasse a aceitar o fim das buscas. Quando chegou à delegacia, foi recebida por olhares frios e um copo d'água morna. O delegado Antônio Pires, de terno amarrotado e voz arrastada, a ouviu por menos de 5 minutos antes de arquivar mentalmente o caso como mais um desaparecimento sem evidências de crime. Nenhuma equipe de perícia foi enviada ao local. Nenhum perímetro foi isolado. O único documento oficial produzido naquele dia foi um boletim impresso em papel amarelado onde se lia: menor ausente, possível fuga. Como se uma criança de 10 anos de tênis gastos e medo de dormir sozinha pudesse simplesmente desaparecer por vontade própria. Enquanto a mãe implorava por ajuda, a cidade se dividia entre a pena e a desconfiança. Alguns diziam que a menina havia fugido com o pai, outros que se perdera no matagal. Houve quem jurasse ter ouvido passos perto do rio naquela noite e quem afirmasse ter visto o carro prata da secretaria passando devagar pela estrada logo após o pôr do sol. Mas toda fala que contrariava a versão oficial era engolida pelo mesmo abismo de silêncio que há décadas mantinha a reputação da cidade intacta. Santa Aurora não suportava escândalos. Preferia mentiras elegantes a verdades sujas. Os jornais da capital chegaram 2 dias depois, com notas discretas na página policial. Criança desaparece no interior de Goiás. Polícia investiga possível caso de fuga. Nenhuma menção à mochila, à chuva ou aos boatos que cresciam como fungos entre os moradores. Apenas uma narrativa limpa, conveniente e descartável. Em poucas semanas, o caso já era lembrado com resignação. As crianças voltaram às aulas, os professores retomaram a rotina e o nome de Isadora começou a desaparecer das conversas. Primeiro das salas de aula, depois dos corredores, até restar apenas um silêncio confortável. Mas em lugares como Santa Aurora, o silêncio é apenas uma forma educada de encobrir a culpa. No terceiro dia de buscas, um grupo de voluntários encontrou, entre as pedras da margem do rio, um pedaço de tecido lilás preso entre os galhos. Era parte do guarda-chuva de Isadora. As autoridades disseram que o objeto havia sido levado pela correnteza, mas os moradores sabiam que o rio, naquele trecho, era raso demais para carregar algo assim. Ainda assim, a explicação oficial foi aceita sem resistência. Era mais fácil acreditar na chuva do que admitir o erro. E assim, entre boatos, omissões e medo, o desaparecimento da menina da mochila roxa se transformou em rotina. A cidade seguiu em frente, como quem desvia o olhar de uma fotografia antiga. Mas nos bastidores da delegacia, nos armários empoeirados e nas prateleiras esquecidas, algo começou a incomodar. Havia inconsistências demais, lacunas demais e detalhes que simplesmente não se encaixavam. Um relatório com horários trocados, um depoimento alterado, um nome riscado à caneta. E foi ali, entre papéis mofados e memórias apagadas, que o primeiro fio do mistério começou a se soltar.
porque o que parecia um simples erro de protocolo estava prestes a revelar algo muito mais sombrio. Uma teia de omissões que transformaria o desaparecimento de uma menina em um segredo de Estado. Nos primeiros dias, após o desaparecimento de Isadora Nunes, a investigação seguiu o roteiro previsível das cidades pequenas. Pressa em encerrar, medo de incomodar e conveniência em esquecer. O delegado Antônio Pires, homem de fala rouca e olhar evasivo, parecia mais empenhado em proteger a própria imagem do que em descobrir a verdade. A ficha da menina foi preenchida às pressas e o caso recebeu o selo burocrático de fuga familiar. Nenhuma busca foi feita com rigor, nenhum mandado emitido, apenas relatórios frios que tentavam dar aparência de normalidade a uma tragédia abafada. Os depoimentos foram colhidos em uma sala abafada da delegacia. Professores, vizinhos e colegas de classe falaram, mas suas palavras se perderam entre anotações imprecisas. Helena Duarte, a professora, relatou que Isadora parecia agitada naquele dia, olhando para a janela como se esperasse algo. O comentário foi omitido no relatório final. Uma aluna de 8 anos contou ter visto um carro prata estacionado próximo ao portão, igual ao da escola, mas o escrivão riu e passou adiante. Quando a polícia decidiu vistoriar o local, a chuva já havia apagado qualquer vestígio de pegadas ou pneus. Um voluntário encontrou uma fita lilás presa em um galho, igual às que Isadora usava no cabelo. O objeto foi entregue à delegacia, mas nunca foi registrado. Nenhuma fotografia, nenhum número de protocolo, apenas silêncio. Enquanto isso, os jornais repetiam o discurso oficial de fuga voluntária e o delegado Pires afirmava em notas curtas que tudo estava sob controle. Mas nem todos aceitaram a narrativa. O repórter Eduardo Fraga, de um jornal regional, iniciou sua própria apuração e descobriu que Ademar Farias, motorista do transporte escolar, pedira afastamento logo após o desaparecimento, alegando cuidar da mãe doente, uma enfermidade jamais comprovada. Sua casa ficou fechada por meses e parte de seus arquivos funcionais foi destruída em um incêndio de origem desconhecida. Sem respostas, Dona Célia, mãe de Isadora, tornou-se alvo de uma vigilância disfarçada. O padre insistia para que aceitasse a vontade de Deus e o delegado a aconselhava a não alimentar ilusões. Certa noite, ela encontrou um envelope na porta, uma folha do caderno da filha com a frase "Ela viu o que não devia ver". O bilhete desapareceu do arquivo logo após ser entregue à polícia. Anos depois, uma análise independente revelou algo oculto na única foto da mochila. A marca de um pneu pertencente a uma Kombi escolar 1999, da frota municipal. O delegado classificou como coincidência, mas o veículo era o mesmo que fazia a rota de Isadora. O perito que descobriu o detalhe morreu dias depois em um acidente. Seu relatório sumiu. A partir desse ponto, o caso deixava de ser sobre uma criança perdida e passava a expor o pacto invisível entre poder e silêncio. Um pacto que começaria a rachar quando as teorias emergissem, ameaçando revelar o que Santa Aurora passou décadas tentando esconder. À medida que os dias se transformavam em semanas e as buscas por Isadora Nunes perdiam força, o desaparecimento começou a gerar versões paralelas, cada uma moldada pelos medos e interesses de quem contava. Em Santa Aurora, onde o mistério é tão antigo quanto a própria fé, o inexplicável sempre encontra abrigo nas histórias que o povo cria para suportar o que não pode encarar. E o caso da menina da mochila roxa logo se tornou o espelho das contradições de uma cidade que preferia mitos à verdade. A primeira teoria, acolhida pelas autoridades e divulgada pelos jornais locais, afirmava que Isadora havia fugido com o pai. O delegado Pires,
sustentava essa versão com convicção conveniente. Diziam que o caminhoneiro, cansado da estrada, decidira levar a filha sem avisar a mãe. O detalhe ignorado era que ele estava em viagem pelo Paraná havia mais de 15 dias e soube do sumiço da menina apenas pelo rádio. Mesmo assim, a narrativa da fuga familiar serviu para acalmar a população e encerrar de forma cômoda uma investigação que nunca começou de fato. A segunda teoria surgiu entre cochichos de feira e conversas de bar. Alguns moradores juravam ter visto luzes e sombras nos campos durante a madrugada, acreditando que a menina havia sido levada por uma seita que realizava rituais na antiga pedreira desativada. Era uma explicação fantástica, mas reconfortante, pois em Santa Aurora é mais fácil culpar o sobrenatural do que admitir a corrupção humana. A terceira versão, dita em voz baixa pelos que ainda ousavam investigar, envolvia um esquema de adoções ilegais e uso irregular de veículos da Secretaria Municipal de Educação. O repórter Eduardo Fraga publicou um artigo chamado Os Filhos do Silêncio, sugerindo que crianças pobres eram levadas para fazendas particulares sob o pretexto de acolhimento. A matéria foi retirada do ar em menos de 2 dias e Fraga desapareceu meses depois, a caminho de Goiânia. Anos mais tarde, durante reformas na escola Monte das Oliveiras, operários encontraram pequenos ossos misturados à terra. A prefeitura declarou tratar-se de restos de animais. Nenhum exame foi feito, nenhum registro foi aberto. O caso foi mais uma vez encerrado. Em Santa Aurora, cada teoria nasceu de um fragmento de verdade, mas todas carregavam a mesma essência: o medo de descobrir o que realmente aconteceu. Porque o verdadeiro crime nunca foi apenas o desaparecimento de Isadora. Foi o pacto silencioso para jamais encontrá-la. 2 décadas haviam se passado desde o desaparecimento de Isadora Nunes, quando em 2021, uma digitalização de rotina alterou o rumo da história. A Secretaria de Segurança Pública do Estado realizava a conversão de antigos arquivos físicos em formato digital, um processo burocrático que deveria apenas liberar espaço em depósitos esquecidos. Entre pilhas de pastas carcomidas, relatórios mofados e fitas cassete quase ilegíveis, um estagiário encontrou uma caixa sem identificação, coberta por poeira e com o lacre rompido. Dentro repousava um envelope pardo com a inscrição: Caso no 44-2001, Santa Aurora. O conteúdo parecia irrelevante até que uma fotografia chamou a atenção. A imagem mostrava a mochila roxa de Isadora sobre a lama, tirada na noite em que fora encontrada. O enquadramento era precário, o flash refletia na água, mas no canto inferior direito, quase apagada, uma sequência de números surgiu sob a ampliação digital: QDF 2097. Tratava-se da placa de um veículo, exatamente o mesmo número pertencente à Kombi escolar da Secretaria Municipal de Educação, desativada 1 ano antes do desaparecimento. Nos relatórios anexos, o veículo constava como requisitado para transporte interno de materiais escolares durante o mês de março de 2001. A assinatura no rodapé da autorização pertencia a Ademar Farias, o motorista que afirmara estar afastado por motivos de saúde. O carimbo exibia a data: 23 de março de 2001, o dia em que Isadora desapareceu. A descoberta chegou às mãos da jornalista Larissa Prado, que investigava casos arquivados do interior. Ao receber a digitalização, compreendeu o peso daquilo que o tempo tentara silenciar. Seguindo as pistas, Larissa descobriu que a Kombi fora leiloada em 2002, mas nunca chegou ao comprador registrado. Simplesmente sumiu. Entrevistou o filho de Ademar, que revelou o medo do pai na noite do desaparecimento. Ele chegara coberto de lama, trancara-se no quarto e, ao amanhecer, queimara suas roupas.
Ele dizia que certas crianças viam demais, confessou o filho, a voz trêmula. A repórter localizou também Helena Duarte, antiga professora de Isadora, vivendo sob outro nome em Minas Gerais. Entre lágrimas, confirmou que o carro prata visto próximo à escola pertencia à secretaria e revelou ter recebido, horas antes do sumiço, um telefonema anônimo pedindo que liberasse as crianças mais cedo. Uma voz familiar, mas estranhamente fria. Pouco antes da publicação, Larissa recebeu um envelope deslizado sob a porta do hotel. Uma única frase escrita à mão: "Não reabra o que já foi selado." Na mesma noite, seu notebook desapareceu. A foto original sumiu dos sistemas, mas uma cópia impressa foi encontrada tempos depois entre as páginas de um livro entregue à mãe de Isadora. No verso, lia-se em grafite: "Ela não fugiu, levaram." A partir daquele fragmento, a história voltou a respirar e Santa Aurora voltou a temer o som de sua própria consciência. Porque o que emergiu da poeira não era apenas uma prova esquecida, mas a lembrança viva de um segredo que o tempo tentou sepultar. Um crime cometido sob o selo da autoridade. Com o ressurgimento da fotografia e a nova onda de suspeitas, Santa Aurora reagiu como sempre reagiu diante do desconforto, fechando as janelas, baixando as cortinas e pedindo que o tempo, mais uma vez, resolvesse o que a justiça não quis tocar. As ruas pareciam as mesmas, mas havia uma sombra nova sobre os rostos. O assunto era evitado nos mercados, esquecido nas missas e tratado com indiferença pelas autoridades. "O caso já foi resolvido", dizia o novo delegado com um sorriso burocrático que escondia mais medo do que convicção. Mas não havia nada resolvido. O reaparecimento da foto havia quebrado o pacto invisível que sustentava a paz podre da cidade. Pouco depois da publicação da matéria de Larissa Prado, o site da revista saiu do ar misteriosamente. A jornalista recebeu uma intimação por difamação e uso indevido de documentos oficiais. E o processo, movido pela prefeitura, foi arquivado antes de chegar à audiência. O estagiário responsável por digitalizar os arquivos foi transferido para outro setor e meses depois desapareceu sem deixar rastros. O número de telefone de Larissa foi desconectado e suas redes sociais desapareceram em um único dia, como se ela tivesse sido apagada da superfície digital da memória coletiva. Em Santa Aurora, ninguém pronunciava seu nome, apenas sussurravam que ela mexeu onde não devia. Dona Célia, agora idosa e frágil, passou a viver isolada na casa onde criou a filha. Os vizinhos a ouviam conversar sozinha, à noite, como se dialogasse com alguém ausente. "Ela está perdendo a razão", diziam. Mas talvez ela apenas não suportasse o peso de saber, o peso de ver a verdade se repetir diante dos olhos e nada poder fazer. Certa manhã, ela apareceu sentada na calçada, segurando a fotografia da mochila e um terço entre os dedos. Repetia uma única frase, sem lágrimas, sem voz. Ela não fugiu. A polícia foi chamada, não para investigar, mas para interná-la em um abrigo. E foi lá, cercada por paredes brancas e rostos estranhos, que ela viveu os últimos meses, guardando a foto como um sacramento. A escola Monte das Oliveiras, palco do desaparecimento, foi reformada em 2022. As paredes receberam nova pintura, o pátio ganhou brinquedos e o antigo portão de ferro foi substituído por um de alumínio. Nenhum memorial, nenhuma menção ao passado. As crianças brincavam sobre o mesmo chão onde, talvez, o segredo ainda dormisse. Durante a reforma, um dos pedreiros afirmou ter encontrado algo estranho sob o piso. Uma caixa de madeira com fecho metálico. No dia seguinte, o encarregado o dispensou e a obra seguiu normalmente. Nenhum registro foi feito, nenhuma pergunta, nenhuma manchete.
E assim, o silêncio retomou seu lugar. Um silêncio denso, ritualístico, que parecia proteger mais do que esconder. O tempo, mais uma vez, foi convocado como cúmplice. Mas nas cidades pequenas, o tempo não apaga, apenas acumula. E o que Santa Aurora acreditava ter sepultado, voltaria anos depois na forma mais inesperada possível. Porque enquanto a cidade dormia, a história começava a despertar em outro lugar. Em 2023, um novo documento seria revelado. E ele não traria apenas respostas, traria nomes. 22 anos após o desaparecimento de Isadora Nunes, o caso que Santa Aurora tentou enterrar retornou à superfície. Não como lembrança, mas como denúncia. O que começou com um simples arquivo digital esquecido transformou-se em uma investigação independente, capaz de abalar o pacto de silêncio que sustentou o poder local por mais de 2 décadas. Em março de 2023, um coletivo de jornalistas e peritos chamado Arquivo Incompleto lançou uma série documental intitulada As Crianças que o Tempo Esqueceu. O segundo episódio trazia uma história familiar, embora ninguém ousasse nomeá-la em voz alta. Caso no 44/2001, A Menina da Mochila Roxa. O documentário abria com a fotografia restaurada da mochila sobre a lama, a placa ampliada e a gravação inédita do filho de Ademar Farias, descrevendo o retorno do pai coberto de barro na noite do desaparecimento. A narração, serena e incisiva, dizia: durante 20 anos, a verdade dormiu no mesmo solo onde a mentira construiu sua casa. O episódio viralizou em poucos dias, reacendendo o caso. Moradores começaram a relatar lembranças esquecidas e ex-funcionários da Secretaria de Educação admitiram ter assinado relatórios falsos sobre as rotas dos ônibus escolares. Pela primeira vez, o nome de Isadora Nunes voltou a ser pronunciado com a gravidade que merecia. A pressão pública obrigou o governo estadual a reabrir o inquérito e o novo delegado prometeu transparência total. Mas a reação veio rápida. 3 dias depois do anúncio, os arquivos digitais da secretaria foram apagados por um suposto ataque de ransomware e o perito responsável pela análise foi afastado sem explicações. Membros do Arquivo Incompleto começaram a receber ameaças anônimas. Ainda assim, continuaram investigando. Ao revisar as antigas fitas cassete encontradas em 2021, um repórter descobriu um áudio abafado, datado de 2001, onde a voz do delegado Pires dizia: "Apaga isso. Se mexerem mais, vão encontrar coisa grande." A fita revelava a existência de uma rede de corrupção que envolvia contratos de transporte escolar e o desaparecimento de outras crianças, casos nunca registrados oficialmente. A repercussão foi imediata. A prefeitura negou a autenticidade dos materiais e chamou as denúncias de difamatórias, mas a verdade já havia escapado do controle. Nos dias seguintes, flores começaram a aparecer sobre o túmulo de Dona Célia, morta no ano anterior. Algumas traziam bilhetes com frases curtas. "Agora ela vai ser ouvida." Outras, desenhos de borboletas, as mesmas que Isadora costumava fazer em seus cadernos. Dessa vez, o país inteiro observava. Santa Aurora já não podia se esconder. Porque quando o silêncio é forçado a dormir, ele desperta com sede de verdade. E a história da menina da mochila roxa, enfim, estava pronta para ser contada até o fim. O caso da menina da mochila roxa nunca foi apenas sobre o desaparecimento de uma criança. Foi sobre o que uma sociedade escolhe esquecer quando o silêncio é mais confortável do que a verdade. Em Santa Aurora, o tempo se tornou cúmplice e o esquecimento um instrumento de sobrevivência. Por 20 anos, o nome de Isadora Nunes foi tratado como uma ferida antiga, dolorosa demais para ser tocada, conveniente demais para ser ignorada. Mas,
Quando a fotografia reapareceu, não foi apenas um arquivo que voltou à luz, foi a consciência de uma cidade inteira. Há algo de profundamente humano na tendência de enterrar o que incomoda. Nos jornais, nos corredores das escolas, nas conversas de esquina, tudo foi sendo substituído por uma narrativa mais palatável, uma história em que ninguém era culpado e todos podiam dormir tranquilos. Mas a verdade nunca dorme. Ela apenas muda de forma. E quando decide despertar, faz isso de maneira implacável, arrastando consigo tudo o que foi construído sobre a mentira. O desaparecimento de Isadora revelou mais do que um crime. Revelou uma estrutura, um mecanismo sutil de poder que se repete em diferentes cidades, sob diferentes nomes. Delegados que fecham pastas antes de abri-las. Prefeitos que priorizam a imagem ao invés da justiça. Igrejas que pregam o perdão antes da confissão. E um povo que, exausto de lutar, aprende a calar. A tragédia de Santa Aurora é a mesma que se repete em cada esquina onde o medo se disfarça de normalidade. Talvez a menina da mochila roxa nunca tenha deixado a cidade. Talvez sua ausência seja apenas o reflexo de um país inteiro que se acostumou a ver desaparecer pessoas, provas, verdades, esperanças. O caso se tornou símbolo não apenas de impunidade, mas de um padrão, o da indiferença institucionalizada. Cada relatório arquivado, cada prova perdida, cada silêncio cúmplice constrói a mesma paisagem. Uma nação acostumada a sepultar perguntas. Imagem da mochila, sozinha sobre a lama, é mais do que uma lembrança. É uma metáfora cruel. Representa a infância abandonada, a fé nas instituições, a confiança perdida. Representa cada vítima que desaparece duas vezes. Primeiro do mundo físico, depois da memória coletiva. Porque o esquecimento é o crime perfeito e o tempo seu maior aliado. Mas há algo que o tempo não pode apagar: o eco. E o eco dessa história ainda ressoa. Nos depoimentos, nas fitas, nas flores deixadas anonimamente sobre o túmulo de uma mãe que morreu sem respostas. Talvez o que ainda assombre Santa Aurora não seja o fantasma de Isadora, mas o peso daquilo que todos fingiram não ver. O nome dela se tornou um símbolo, um lembrete de que o mal nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes ele veste terno, assina ofícios e distribui sorrisos em festas de inauguração. E é por isso que o caso da menina da mochila roxa não termina com a verdade revelada, mas com uma pergunta que continua ecoando nas paredes das pequenas cidades esquecidas. Quantas Isadoras ainda faltam ser encontradas? Porque enquanto houver silêncio, haverá desaparecimentos. E enquanto houver esquecimento, haverá culpados sem nome. Mas a história ainda não terminou. Há um último fragmento, uma última frase deixada em um relatório anônimo, que mudaria para sempre o significado desse caso. Uma frase que talvez explique não apenas o que aconteceu em Santa Aurora, mas o que continua acontecendo em cada lugar onde a verdade ainda é proibida de nascer. A estrada onde tudo começou ainda existe. O asfalto rachado, o som distante do vento entre as árvores e o mesmo horizonte de nuvens baixas que parecem esconder mais do que revelam. Às margens, quase coberto pela vegetação, repousa o marco silencioso de um crime que o tempo tentou apagar. A câmera se aproxima devagar, revelando o ponto exato onde a mochila roxa foi encontrada. Nenhum monumento, nenhuma placa, nenhum nome. Apenas o murmúrio do vento e o eco de uma história que insiste em permanecer viva. Dizem que o esquecimento é um tipo de perdão, mas há perdões que não libertam, aprisionam. Santa Aurora sobreviveu ao escândalo, aos anos de silêncio e às verdades enterradas, mas jamais voltou a ser a mesma. As crianças de hoje brincam sobre o mesmo chão onde o medo germinou.
e poucos sabem que sob o novo cimento há um passado que ainda respira. A cada novo governo, o caso é lembrado por alguns, abafado por outros, até que o ciclo se repete. Esquecimento, silêncio, normalidade. E assim o país segue multiplicando auroras por todos os cantos. O narrador retorna, a voz em tom baixo, como uma prece quebrada. Isadora Nunes desapareceu em 2001. Nenhum culpado foi condenado, nenhum corpo foi encontrado, nenhuma explicação foi aceita. A pausa é longa. O som ambiente se mistura com o estalar do vento, mas talvez, no fundo, o corpo que a cidade perdeu tenha sido o da própria consciência. As últimas imagens mostram a fotografia antiga sendo colocada sobre a mesa ao lado de um diário infantil aberto na última página. Nele, uma frase rabiscada em letra trêmula: "Se um dia eu sumir, não deixem de procurar." A narração final emerge, agora com firmeza e melancolia. Você acabou de ouvir mais um caso dos Arquivos Perdidos BR, onde o tempo tenta apagar rastros, mas não verdades. Porque cada história esquecida é uma ferida aberta na memória do país, e cada nome apagado é uma lembrança que clama por vós. O vídeo escurece lentamente, e a voz termina com o chamado que rompe o silêncio. Se você acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se no canal e mantenha viva a memória dos que desapareceram em silêncio. Porque enquanto houver quem conte, o esquecimento jamais vencerá.